A Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém. Vocês estão bem? Deus é bom. Quem concorda comigo? Vou dizer de novo para poder eu me sentir até melhor na sua confissão. Deus é bom. Quem concorda comigo? Glória a Deus. Deus é melhor do que isso. Como dizia pastor Bud, ele é mais do que bom. Amém? Glória a Deus por essa noite. A gente vai passar um tempo precioso aqui. Você que está nos visitando, se tiver alguém nos visitando, a gente quer que você se sinta bem, a gente quer que você se sinta em casa, e nós vamos sair todos muito abençoados, porque a gente tem a palavra, o Espírito Santo, anjos de Deus nesse lugar, amém? E eu creio para uma noite sobrenatural, amém, queridos? Contudo, antes de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, eu queria chamar aqui o Henrique e a Andressa, por gentileza. A gente vai orar por esse casal. Eles estão recebendo muita oração, viu? Para um monte de coisa aqui, viu? Mas eles estão assumindo, o Henrique e a Andressa, eles estão assumindo a coordenação dos grupos de discipulado a partir de 2020. Amém? E vão nos ajudar com esse trabalho tão importante, um trabalho pastoral e importante demais. E eles já têm nos ajudado em tanta coisa e vão nos ajudar ainda mais. E a gente quer orar por eles e agradecer a Deus pela disponibilidade do coração deles em nos servir a igreja, servindo ao Senhor, amém? Então eu queria que você ficasse em pé, se você pode. Eu queria que os meus amigos de ministério que estão presentes nesse culto viessem aqui, fique aqui de frente para mim, me ajudasse também. Como você sabe, nós nos recusamos a fazer qualquer coisa nesse lugar de qualquer maneira, porque a gente entende que as coisas são espirituais, amém? E eu creio que nós temos eles têm, na verdade, um grande desafio pela frente. A gente vai precisar de toda a igreja envolvida nisso. Irmãos, no último 1 ano e meio, 2 anos, a gente recebeu aqui na igreja aproximadamente, umas 260 pessoas, né? É quase uma igreja. E a gente vai estar esse ano alinhando todas as coisas no sentido de cada pessoa esteja envolvida num grupo, seja acompanhado, e vai ser uma grande bênção, amém, irmãos? Então me ajude em oração, porque nós vamos precisar de líderes, nós vamos precisar de casas, mas eu creio que Deus vai nos suprir em todas as coisas, amém? A gente vai ter um ano voltado para essa essência que nos trouxe até aqui. E eu entendo, irmão, sendo um trabalho muito, muito, muito especial e muito importante, eu creio que vai haver graça sobre a vida deles para cumprir isso, amém? Você pode estender a sua mão para cá, amém? Vamos orar por eles. Pai, louvado seja o teu nome. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, antes de qualquer coisa, pela disponibilidade do coração do Henrique e da Andressa. Pai, eles têm sido uma bênção tão grande na nossa vida, um refrigério tão grande, sempre disponíveis, Pai, para nos servir, independente do que fazer. São servos, Pai, e eu te agradeço por corações tão disponíveis na tua presença para te servir. Pai, nós cremos que ao impor as nossas mãos sobre eles, algo da tua unção chegando sobre a vida deles agora. Eu creio numa nova unção para um novo tempo. Eu creio, Pai, em sabedoria chegando sobre a vida deles. Graça, abundante graça cercando a vida deles. Favor de Deus, Pai. Senhor, porque esse trabalho é extremamente importante, Pai, para o funcionamento da nossa igreja, para o nosso crescimento, para a nossa estrutura. E eu creio, Pai, nesse momento, quando nós estamos orando e impondo nossas mãos, eu creio em ferramentas do céu chegando sobre a vida dele. E eu creio, Pai, que não só por causa daquilo que está chegando para a vida deles, mas, Senhor, na vida pessoal de cada um deles, eu creio no Senhor virando uma chave agora, em nome de Jesus. E algo novo chegando para a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por uma nova unção. Obrigado por uma visão agora sendo alargada na vida deles. Senhor, eles não têm noção ainda, Pai, da porta que eles estão entrando. Mas eu sei que o Senhor é que abriu essa porta. E nós te damos o louvor pela vida do Henrique e da Andressa. E por uma nova estação na vida deles, Pai. Cremos assim e te agradecemos por isso, no nome santo de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Você pode honrar a vida deles?
Glória a Deus. Deus é bom. Pode sentar, queridos. Pode terminar de dar um abraço nele aí. Glória a Deus. Obrigado, viu? Henrique, Andressa, obrigado pela disponibilidade. Promoção de Deus é assim. Quando você é chamado para ser promovido, significa tão somente que você vai ganhar mais trabalho. Oh, aleluia. Mas graças a Deus, nós vamos dar assistência aos nossos irmãos e vamos crescer juntos como família, como tem sido até aqui, vai ser até o final, amém? Você está pronto? Deus tem colocado no meu coração a respeito de conversar com você essa noite a respeito do reino invisível de Deus. Sabe, irmãos, existe um reino invisível de Deus, mas ele é invisível, mas ele é real. Invisível, mas real. Isso tem a ver com a nossa fé e nos ajuda muito, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Não é assim? E eu me lembro quando a palavra fala, por exemplo, quando Deus tratou com Moisés a respeito do futuro dele, a Bíblia diz que ele foi como alguém que vê o invisível. Então, para levar uma vida cristã, uma vida de relacionamento com Deus, nós precisamos compreender que nós estamos num mundo natural, mas vivendo num mundo natural com um corpo físico, mas nós somos espírito. E nós somos espirituais. E estamos dentro de um reino espiritual. É por isso que é bom e é gostoso quando a gente tem a convicção disso, porque você aprende que você não é o que você vê. Não são circunstâncias que definem você. Não é o que você está pensando que define você. Não são os seus sentimentos que definem você. Não são suas emoções. Você não é nada disso. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas isso é invisível, naturalmente falando. E quando a gente começa a compreender essas coisas, nós podemos fluir mais na nossa fé. Porque nós temos uma tendência, por causa do peso do que é natural, a gente considerar, às vezes, mais o que você pode ver do que aquilo que você não vê. A gente tem uma tendência a considerar muito os sentidos, os 5 sentidos. Mas essa noite a gente vai avançar para um mergulho um pouco mais profundo na compreensão de que nós estamos dentro de um reino sobrenatural. O Evangelho é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Jesus é sobrenatural. Os anjos são sobrenaturais. E quando você começa a pensar sobre isso, você começa a entender sobre isso, você começa a ter uma segurança maior durante essa caminhada. E eu quero pedir para você começar comigo abrindo. Eu vou ler um texto e depois a gente vai fluindo e conversando. Em Hebreus 11:3. Eu quero começar por aí. Você está comigo? No livro de Hebreus, no capítulo de número 11. Esse texto que fala sobre fé, mas eu quero ler somente Hebreus 11:3. E eu quero que você acompanhe comigo. Vai ser uma viagem maravilhosa. Uma viagem maravilhosa, mas uma viagem sobrenatural. Amém? Então, Hebreus 11:3. Hebreus, capítulo 11, o verso de número 3. Você abriu lá? Diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Na Revista Corrigida diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Posso ouvir um amém aqui? Então nós lidamos com um mundo invisível, mas esse reino invisível é extremamente poderoso. Na verdade, ele é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Mas a Bíblia diz que o que a gente vê foi feito do que a gente não vê. Então o que a gente pode ver foi feito do que a gente não vê. Então com isso eu ganho uma base para caminhar nessa introdução dizendo o seguinte: se o que eu posso ver foi feito do que eu não posso ver, o que eu não posso ver é mais poderoso do que o que eu posso ver. Se o que é visível foi feito do que eu não posso ver, é evidente. Se ele foi feito do que eu não posso ver, então o poder que cria o que eu posso ver
vem daquilo que eu não posso ver. E isso é uma base da minha fé, porque às vezes a gente quer andar pela fé vendo, ou se alegrar quando está em manifestação, mas isso não é fé. Porque fé é a certeza absoluta de que aquilo que eu estou esperando de Deus vai acontecer. Então a fé é uma posse antecipada de coisas. Amém? Tudo bem até aqui? Agora, irmãos, existe um reino humano e existe o reino de Deus que é invisível. O reino humano, ele é natural, e o reino de Deus, ele é invisível. A Bíblia diz com muita clareza, Jesus chamou o nosso adversário, o diabo, de o príncipe deste mundo. Esse mundo tem um príncipe. Algumas pessoas pensam que Deus está no controle de todas as coisas, mas a Bíblia não diz sobre isso, a gente não tem base bíblica para dizer isso. Deus não está no controle, por exemplo, do sistema desse mundo. Por quê? Porque 2 Coríntios capítulo 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então este século tem um Deus que não é o nosso Deus. Ok? E como nós entramos como igreja dentro desse processo? Irmãos, nós estamos num mundo cujo Deus é o diabo, a quem Jesus chamou de o príncipe deste século, príncipe deste mundo, e nós estamos neste mundo, e a razão de tudo não ter bagunçado de vez é porque na igreja tem uma coisa chamada, no mundo tem uma coisa chamada igreja. E por causa da autoridade da igreja, as coisas não se perderam de vez. Você entende isso? Agora, eu preciso compreender, irmãos, que eu estou aqui, e como dizia uma série, né? Nós vamos viver o melhor dos dois mundos. Você lembra disso? É porque você não é do seu tempo, porque eu sou bem mais jovem que você. Mas significa o seguinte, nós estamos num reino natural. Então Deus nos dotou de um corpo físico, através do qual eu posso interagir com você fisicamente. Deus nos deu uma alma, através da qual eu posso interagir comigo mesmo. Mas tem um centro de todas as coisas dentro de mim, que é o meu eu verdadeiro, que é o meu espírito. Então eu sou um espírito que possui uma alma e que habita num corpo, amém? Então você percebe que quando você olha para você, você vê Deus dotando você de todas as possibilidades. Dentro de nós tem todas as possibilidades. Nós podemos interagir com esse mundo físico, mas nós podemos e devemos interagir com esse mundo espiritual. Eu sempre gosto de dizer, às vezes até de uma forma meio que brincando, mas irmãos, quando você olha para o que nós fazemos até fisicamente, quem olha de fora sem compreender o contexto espiritual, nós somos completamente loucos. Você sabe que você não é muito normal. Não é? Por quê? Porque no mundo, por exemplo, se você é ferido, você retribui ferindo. No reino de Deus, você é ferido, você retribui perdoando. Não é assim? Você é capaz de orar uma língua estranha quando você é batizado no Espírito Santo. Uma língua tão estranha que nem você entende o que você fala. Você não é normal. Nem eu. Mas essa língua que nem você entende quando você fala, é uma língua que te capacita a entrar em uma esfera que nem um homem, nem você mesmo, nem o diabo pode interferir. É um reino do Espírito. E é maravilhoso sobre isso. A ponto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, quando ele vai explicar um pouco a respeito de línguas e oração para edificação pessoal, ele diz que quem fala em outras línguas não fala aos homens, mas fala mistério com Deus. E obviamente, se eu estou falando mistério com Deus, e a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, que o profundo e o abismo está diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens, significa para mim com muita tranquilidade compreender que quando eu estou orando em línguas e eu estou orando em mistério, eu não estou orando os meus mistérios, porque Deus sabe tudo, eu estou orando os mistérios de Deus, e quem ora em línguas tem revelação de coisas que não compreendem. Tanto é verdade que quando você foi batizado com o Espírito Santo, você começou a orar em línguas para sua edificação pessoal, você percebeu que você começou a desvendar um mundo que você não conhecia. Você está comigo, irmão? Vocês estão rindo assim para mim, eu estou até encabulado aqui. É que eu comecei 2020 empolgado, irmãos. Amém?
Porque eu sei que, como eu disse no último culto do ano, eu cheguei até aqui e não foi o meu braço que me trouxe. E você deve ter a mesma confissão, meu amado. Nós chegamos até aqui porque quem nos trouxe foi o Senhor. E aquele que nos trouxe até aqui vai nos levar até o final, amém? O que eu estou querendo dizer? Dizer que precisa ficar mais nítido essa percepção do mundo espiritual. Porque o reino de Deus ele é invisível, mas ele é real. Isso vai nos ajudar no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida de oração, a compreender que o Espírito Santo não é um Gasparzinho, não é uma pomba, não é um vento, tudo isso é uma figura. E eu creio a gente entrando, eu quero que você, depois de eu falar isso, que você pegue junto comigo. Eu creio na igreja entrando em uma dimensão mais profunda das coisas do Espírito. Compreensão das coisas do Espírito. Agora, imagina algo. Quando Jesus, ele orou a oração do Pai Nosso, e você sabe que a oração do Pai Nosso não é uma oração neotestamentária, ok? A oração do Pai Nosso não é uma oração do Novo Testamento. Você não vê ninguém no Novo Testamento orando a oração do Pai Nosso, ok? Não adianta procurar que você não vai achar. A oração do Pai Nosso, Jesus ensinou para os discípulos, Jesus não tinha morrido e ressuscitado ainda. Quando você lê os evangelhos, você não está lendo textos da nova aliança, porque a nova aliança só começa quando Jesus morre e ressuscita. Posso ouvir um amém aqui? Tá certo? Porque para inaugurar uma aliança através do sangue de Jesus, tinha que haver derramamento de sangue. Agora, ainda assim, aquela oração, ela é muito poderosa nos seus princípios. Eu olho para ela como uma oração onde Deus coloca, através de Jesus, ensinando para os discípulos, princípios. Mas tem um que é muito interessante, que quando ele diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como assim? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Algumas pessoas discutem. Não, mas ele está dizendo tão somente que a vontade de Deus tem que ser estabelecida na terra, da mesma maneira que a vontade de Deus é estabelecida no céu. Irmãos, primeiro, Jesus nunca ensinaria os discípulos a orar para que a vontade dele fosse estabelecida no céu, porque o céu não se move por base da nossa oração. Ok? Por quê? Porque a Bíblia diz, no livro de Salmos, que os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, ele deu aos filhos dos homens. Tanto é que Deus não pode fazer nada aqui na terra que não seja através de nós. Você sabia que Deus não pode fazer nada aqui na terra se não tiver oração envolvida? Uma pessoa que se disponibilize? Por quê? Porque Deus, ele é um Deus de princípios. E ele não quebra os próprios princípios que ele estabeleceu. Então os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Então existe um nível de autoridade que foi resgatado em Cristo e que foi dado à igreja. Eu vou dizer de novo, existe um nível de autoridade que foi resgatado em Cristo e foi dado à igreja. Se você ler o livro de Efésios, isso é abundante ali. Por quê? Porque durante um tempo nós falávamos sobre identificação e parávamos na cruz. Era mais ou menos assim, eu me identifico com o sangue derramado de Jesus, e é verdade. Eu me identifico com o sangue derramado de Jesus no Getsêmani, porque houve sangue derramado ali. O nível de agonia que ele suou gotas de sangue. Eu me identifico, e eu sei que aquilo dali está falando de agonia, de estresse extremo, num nível absurdo. Eu me identifico com aquele cravo dos espinhos, daquela coroa. Cuspiram na cara dele. Eu me identifico com aquela vergonha. E a Bíblia diz no livro de Isaías que no lugar da vergonha a gente tem o quê? Dupla honra. Eu me identifico com aquelas pancadas nas suas costas. Esse sangue desceu ali. Jesus não bateram apenas nele, ele foi dilacerado. Porque ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. E eu me identifico ali. Eu me identifico com ele na sua morte. Só que a gente esquece que a identificação não para aí. O processo de identificação, para a gente compreender o reino do Espírito, esse reino invisível, não está só na morte de Jesus, porque ele não ficou na morte.
Deixa eu dizer uma coisa, muita gente, até em algumas canções, e eu falo isso com muito cuidado, porque longe de mim tá falando isso de uma maneira pejorativa, mas em muitas canções até, as pessoas nas aflições, elas querem ir para a cruz. Mas a gente não pode ir para a cruz, porque a cruz está vazia. Agora é tempo de ir para o trono. Jesus não está mais na cruz. Ele está no trono. Jesus não está mais na cruz. Ele está no trono. Agora, olha que coisa extraordinária. Esse Jesus que está no trono, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele. Isso é abundante, essa informação. De que agora nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. O que significa isso espiritualmente? Onde Jesus está, eu estou. Agora, o inverso é absurdamente verdadeiro. Se onde Jesus está, eu estou, significa, biblicamente, que onde eu estou, Jesus está. Você entende isso? Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você entende isso? E isso vai abrindo os nossos olhos. Isso vai tratando com a nossa vida. Então, é evidente que desde o princípio foi a vontade de Deus que a vontade do céu se manifestasse na terra. E eu posso provar isso rapidamente para você. Antes do pecado não havia morte, nem dor, nem sofrimento, nem depressão, nem falta, nem nada. Deus criou o homem e o planeta Terra perfeitos. Porque sempre foi a vontade de Deus que o que era do céu se manifestasse na terra. Sempre foi. Na mente de Deus, sempre foi. E Deus criou o homem assim. O pecado veio. E as pessoas falam, não, o pecado veio e estragou tudo. Mas Jesus veio e consertou tudo. E aí o que vai acontecer? Jesus dá um cheiro para eles, dizendo, quando vocês orarem, ele fala de várias coisas, nós não vamos tocar aqui, que não é nosso assunto. Ele diz, olha, seja feita a sua vontade. E eu gosto da versão Novo Testamento, da linguagem de hoje, que diz assim, venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Sempre foi vontade de Deus. Tanto que você vai perceber que Jesus, homem... Quem sabia aqui que Jesus veio como homem? Amém? Eu não acredito que ele deixou de ser Deus, mas ele abriu mão da sua glória. Porque a Bíblia diz isso, né? Ele abriu mão da sua glória e ele encarnou, se humilhou, tomando a forma de servo. E foi de tal maneira que provou da morte em nosso lugar. Ele era homem. Jesus, homem. Porque, irmãos, se eu olhasse para Jesus vencendo a tentação, vencendo as tempestades, vencendo as circunstâncias, vencendo tudo como Deus, não seria muito incentivo para mim. Porque se ele vence como Deus, ele está na boa porque é Deus. Mas Jesus venceu como homem. Jesus venceu como homem. Se escandalize se você quiser, mas era homem como eu e você. Sentia dores, tinha sangue correndo em suas veias. Tinha fome, se entristecia, homem. Agora, como homem, cheio do Espírito Santo, irmãos, ele era um representante do homem perfeito, como era a ideia de Deus sempre. Tanto que ele não sucumbiu diante das pressões. Ele não morreu antes do tempo. Ele controlava as coisas, ele ordenava e a tempestade parava. Ele, assim como nós, dentro do aspecto natural, não era normal. Porque você vai dizer, uma pessoa que fala com árvore é normal? Não é. E ele falou com árvore. Ele falou para uma figueira e ela secou. Ele falou para o mar e o mar obedeceu. Ele falou para a tempestade, ei, vamos acalmar. E a tempestade calou-se. Aí você poderia dizer assim, mas ele fez isso porque ele era Deus. Não, pelo contrário. Antes de se levantar para acalmar a tempestade, e nós estamos falando do reino invisível de Deus, ele repreendeu os discípulos dizendo, por que vocês me acordaram? Está lá escrito. Ele disse, por que vocês me acordaram? Homens de pequena fé, vocês são tímidos. O que ele estava querendo dizer que para a gente é difícil de compreender? Vocês poderiam
fazer o que eu fiz. Era isso que ele estava dizendo, irmão. Na verdade, no fundo e no raso também, a gente não tem ainda compreensão da maneira como Deus quer. Eu não tenho, você não tem, em cada estação a gente vai avançar, daquilo que aconteceu e do poder que repousa sobre, deixa eu dizer, desse negócio, vou dizer assim, chamado Igreja de Jesus. Corpo de Cristo na Terra. Agora, é um reino invisível, mas ele é real e ele tem características. Então, o reino de Deus, quando Jesus falou assim, faça a vontade de Deus na terra como ela é feita no céu, irmãos, a vontade de Deus, a gente poderia falar aqui até o final do ano da vontade. Mas o reino de Deus, eu poderia lembrar para você sobre integridade, que faz parte absoluta, que Deus não abre mão, bondade e perfeição. Tudo que é de Deus tem bondade envolvida, tem amor envolvido, tem paz envolvida. Tudo que é de Deus tem beleza envolvida. Tudo que é de Deus é perfeito. Se é de Deus, é perfeito. A vontade de Deus, segundo Romanos 12, 2, é boa, agradável e perfeita. Tudo que vem de Deus é perfeito. E aí quando ele ensinou os discípulos dizendo, olha, vocês vão orar assim, venha o teu reino. Então o reino de Deus tem características próprias. Mas por que a gente fica às vezes confuso? Porque a gente quer, às vezes, ver o reino de Deus através de um aspecto humano. Só que o que Deus vai levantar na nossa geração é que o reino de Deus seja conhecido pelas nossas vidas, porque a gente está na moda influenciadores digitais, pessoas ganhando fortuna porque tem uma quantidade enorme de curtidas e seguidores. E Deus vai precisar levantar uma igreja que compreenda o que é ser um influenciador espiritual nas mãos de Deus. Exercer influência na vida de pessoas. Mudar destinos, não só pelo que você fala, mas com a forma que você vive. A sua vida mandar uma mensagem. E você não ter seguidores na internet, no Facebook, não. Ter pessoas que olhem para você e vejam você como uma referência. Rapaz, eu estou meio perdido, me lembrei de fulano. Como ele agiria nesse momento? Opa, eu vou nessa aí. Esse tempo chegou, quem crê junto comigo? Deus levantando pessoas, irmãos, maduras. Eu quero amadurecer. Você vai amadurecer. A gente vai avançar para outras coisas. Tanto é verdade que eu vou citar para você algo, para mostrar para você que nesse reino invisível mais real, onde a vontade de Deus precisa ser estabelecida, lá no início, em Gênesis 1:26, diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você acredita se quiser, mas eu sei que você acredita. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é qualquer coisa, você não é acidente. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele diz assim, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Então, eu estou mostrando para você o propósito da sua existência. Eu sei que você poderia indagar um monte de coisa. Nós estamos num mundo caído, estamos mesmo, numa terra amaldiçoada, até é tudo verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Nós estamos num mundo caído, mas a gente não está caído. Você entende isso? Nós estamos num mundo amaldiçoado, uma terra amaldiçoada. Só que no meio de uma terra amaldiçoada, Deus levantou você abençoado. Nesse reino invisível, a gente precisa acreditar nessas coisas. Porque essas coisas foram estabelecidas sobrenaturalmente. E é um reino invisível. Mas não é porque ele é invisível que ele é menos poderoso do que o que é visível, irmãos. Vou dizer de novo. O que é visível foi criado do invisível. Aprenda a dar mais valor à sua fé. Porque a sua fé é a única coisa que você tem que pode tocar esse reino sobrenatural e invisível de Deus. Vou dizer de novo, a sua fé é a única coisa que pode tocar esse reino invisível e sobrenatural de Deus. Nada mais pode. Nada mais pode.
Porque às vezes você pode ser tentado a querer viver uma vida pelo que você vê, pelo que você sente. Você vai parar. Em algum momento você vai afundar. Porque o reino de Deus, ele só é acessado por meio da fé. Ele é invisível, mas ele é real. Você está comigo? Então, nós fomos criados por Deus com um propósito. O pecado veio e bagunçou tudo. Concordo com você, está certíssimo. Mas, irmãos, a Bíblia chama Jesus de o último Adão. Se fala de Adão, fala de propósito original. Vou dizer de novo. Se fala de Adão, fala de propósito original. Mas não teve só Adão, um Adão. Teve o primeiro Adão. Olha só que coisa maravilhosa. Teve o primeiro Adão e a gente se identifica com ele na nossa carne. Porque todos nós, na carne, viemos de Adão. Da mesma maneira que todos nós, na carne, nos identificamos com o reino natural de Adão, o último Adão, nós nos identificamos porque ele é espírito. Um fala de coisas naturais, o outro de coisas espirituais. Até que possa chegar Deus possa estabelecer fisicamente, isso vai acontecer, um reino eterno. Mas a vida eterna que eu recebi não é uma vida eterna que eu vou ter. Não existe vida eterna futura. Não existe, irmãos, vida eterna futura. Se você nasceu de novo, você tem vida eterna. Eu sei que é difícil da gente compreender, mas a morte não tem mais domínio sobre nossa vida. Para Deus não existe essa coisa mais. Se você nasceu de novo, você tem vida. O máximo que pode acontecer, sabe o que é? O máximo é você deixar esse tabernáculo que a Bíblia chama de terrestre e ir habitar com o Senhor. A visão de eternidade liberta a gente disso. Porque, irmãos, chegou o tempo da gente compreender algumas coisas que essas coisas vão nos ajudar muito na nossa caminhada da fé. Domínio. E ele falou, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Sim, é verdade e é propósito de Deus que o homem tenha domínio. É a vontade de Deus que a gente ore para o que Deus pensa sobre o céu se manifeste na terra. Com limitações? É evidente que sim, irmãos, porque nós estamos num corpo físico. Mas eu estou dizendo para você propósito original, você entende isso? O que Deus pensou quando criou você e quando me criou. Porque senão, sabe o que vai acontecer? E às vezes você vê pessoas assim, mergulhadas nas péssimas influências e sugestões do diabo. A ponto de que tem pessoas que elas não se sentem amadas, queridas. Elas acham que esse reino maravilhoso é só para o outro que se dá bem. Olha a vida de fulano. Eu declaro em nome de Jesus, 2020, você não vai olhar para o gramado de ninguém. Você vai olhar para o seu. Não tem gramado, vai começar a ter. Eu digo assim, você descobre o teu próprio propósito. Porque se você descobrir o seu propósito, você já está na boa. Eu descubro o meu propósito, eu estou na boa. Porque Deus não nos levantou para um competir com o outro. Deus nos levantou para um cooperar com o que Ele tem na vida de cada um. Um ajudando o outro. E essa é a verdade. Nada vai mudar isso. Posso ouvir um amém? E quando eu olho, irmãos, essas características, Jesus em Marcos 1,15, ele diz assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus veio, ele veio já com tudo para implantar um reino. E esse reino que está implantado, eu vou dizer como está implantado, ele não é um reino que se baseia em aparência exterior. Porque se você olhar como o mundo está hoje, e você colocar o seu foco no que está acontecendo no mundo, você vai se perder, se entristecer e desanimar. Tira o teu foco do Evangelho, tira o teu foco de Jesus. Tira o teu foco do poder do Evangelho, do poder da palavra. Tira o teu foco do amor, do fruto do Espírito. Tira o teu foco da sua identidade. Tira o teu foco do propósito que você crê que você tem. Se você tira o foco, você vai ficar acabado.
Porque o mundo não tem nada para nos oferecer. Mas, por outro lado, Deus não levantou a igreja da nossa geração sem um propósito. Assim como Esther, a igreja desse tempo está nesse tempo por causa de um propósito de Deus. Um propósito. E eu não vou ficar olhando para o que é aparente. Ah, não, porque funciona mais ou menos assim. Deus coloca uma coisa no teu coração e a gente já aprendeu que tudo que Deus coloca no teu coração tem um preço que é mais caro do que você pode pagar. Para você aprender a confiar nele. Deus coloca sonhos no teu coração, a gente já combinou sobre isso. Fique tranquilo, vai estar sempre fora do teu orçamento. Sempre. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com duas coisas, com a força do homem e nem com a nossa mediocridade. É sempre assim, não tem jeito. Não tem como você dizer assim, eu quero me envolver com Deus, agora eu me envolvi com Deus, agora eu estou pensando pequeno. Já era. Se envolveu com Deus, algo dentro de você é maior do que você. E eu não estou falando, irmãos, de avareza, mesquinharia, viver como o mundo vive, não. Quando a gente fala e cita de dinheiro, a gente está falando de propósito. Dinheiro sem propósito é miséria. Porque ninguém... Irmão, eu sei que é tão clichê que dá até vergonha de falar, mas eu vou falar. Caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta, você não vai levar nada daqui. Absolutamente nada. Agora, a riqueza de Deus, irmãos. Eu estou falando de vida com propósito. De compreender as coisas do reino do Espírito. E a gente avançar dentro disso, amém? E aí, quando eu vejo esse texto, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Irmãos, esse é o nosso tempo. Posso ouvir um amém aqui, gente? Da gente experimentar das coisas do reino. Aí você poderia me dizer assim, mas não é quando a gente for arrebatado? Não. Eu não vou entrar nesse reino quando eu for arrebatado. Porque a eternidade já foi estabelecida dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim, pelo Espírito Santo. Me prova, eu não ganho um outro espírito quando eu for arrebatado. Você pega isso? Irmãos, quando eu for arrebatado, o mesmo espírito que habita em mim vai continuar habitando dentro de mim. Como assim? Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas. Receba isso com carinho. E eu quero para a minha vida também. Irmãos, não aceite viver debaixo de um império de trevas, sendo livre. Não aceite. Não aceite ser torturado na sua mente com informações demoníacas. Nós não vivemos mais no império das trevas. Nós fomos transportados para um outro reino. E a Bíblia chama de o reino do Filho do seu amor. Não seremos, irmãos. A Bíblia diz que nós já fomos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, olha só que coisa interessante. Você está comigo até aqui? 1 Coríntios 4,19 diz assim, Paulo, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Ele estava tratando de uma galerinha lá que estava meio soberba, sabe? Meio se achando. Aí depois ele diz assim no verso 20 de 1 Coríntios capítulo 4, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Olha o que é isso. Então o reino de Deus não consiste em palavra. Se a gente está envolvido com o reino de Deus, se acostume em um mover sobrenatural. Você entende isso? Porque o reino de Deus não é natural, o reino de Deus é poder. O reino de Deus é poder, dunamis. O reino de Deus é isso. Romanos 14:17, você conhece bem, diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu acredito que todos nós aqui devemos nutrir a expectativa de viver justiça, paz e alegria no Espírito. Porque eu preciso compreender que eu não vou para essas coisas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente não tem que ficar na expectativa de ir para o céu.
E, de certa forma, nós devemos ficar com a expectativa de ir para o céu. Te deixei confuso, né? Entenda o que eu vou falar. Não é só a expectativa de ir para o céu. É compreender que Deus já colocou o céu dentro de nós. E quando você tem essa compreensão, independente do que você está sentindo, das circunstâncias que você está passando, a gente vai desfrutar desse reino. Quando? Quando a gente for daqui? Não, irmãos. Tem gente que fala assim, Maranata, vem Jesus, mas não é porque quer ver Jesus, não. É porque não está aguentando viver aqui. Vem, Senhor, eu não aguento mais. Será que essa é a oração? Acredito que não. Então, coisas vão começar a abrir na nossa mente. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu sei que isso é real. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim, 1 Timóteo 1,17. Assim, ele fala no final da carta, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Está falando de um reino, irmãos, invisível. Isso ajuda a minha fé. E deve ajudar a sua. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você acordar e você está se sentindo mal, quem aqui além de mim já acordou um dia não se sentindo muito bem? Algumas pessoas, mas eu já algumas vezes. E quando você se sente, você acorda e parece que Deus não está nem aí para você. Já aconteceu isso só comigo, mas já. Você fala, rapaz, né? Você não está se sentindo bem, ou aconteceu alguma coisa que te entristeceu, ou você está entristecido e não aconteceu nada que você consegue identificar, mas você está triste. Eu sei que isso acontece comigo, mas naquele dia que você não está se sentindo crente, tem dia que você acorda, ou você está passando por uma dificuldade, você tem que parar e falar assim, Edmilson, você é crente. Você é até pastor, rapaz. Porque às vezes você tem que lembrar algumas coisas para você mesmo. Davi conversava muito com a alma dele, lembra disso? Ele disse, ó minha alma, por que você está abatida? Ele conversava. Mas por que isso é importante quando a gente entende o reino invisível de Deus e os valores do reino? Porque naquele dia que você não está se sentindo crente, você continua crente. Aquele dia que você não está se sentindo filho, você continua filho. Aquele dia que as suas emoções estão embaralhadas e você está sofrendo, você continua sendo o que você sempre foi. Abençoado, redimido, uma nova criatura, filho de Deus, querido. Você sabia que Deus não desistiu de você porque em algum momento você perdeu o propósito? Você sabia que Deus não ficou zangado com você porque naquele dia de pressão você se sentiu um pouco incrédulo? Não, irmãos. Porque nenhum pai aqui pode dizer em sã consciência que quando seus filhos, independente da estação que eles estão vivendo, dá uma pisada na bola, você joga eles na lata do lixo e não quer mais saber deles. Simplesmente não existe. Eu naturalmente tenho essa concepção, quanto mais o meu Pai Celestial. Então eu quero que você aceite isso, você é muito amado. Olha que grande revelação. Saiu de casa numa quinta-feira para vir na igreja, Verbo da Vida, em pé de orativa, para ouvir essa grande revelação. Eu vou dizer de novo, você é muito amado, muito amado. Amado, querido. Deus pensa em você planos bem, pensamentos de paz. Amém? E é desse jeito mesmo. É desse jeito. E para a gente ir fechando, eu queria mostrar uma coisa para você. Queria que você abrisse para a gente ler junto. Colossenses 1,15. Que na verdade tudo que você está ouvindo vai chegar em Cristo. A compreensão de Jesus. É muito bom saber que Jesus é a imagem expressa de Deus. Quem quer ver Deus, vê Jesus. Jesus é a nossa teologia. Quando você tiver com dúvida de alguma coisa sobre a vontade de Deus, olha para Jesus. Quando você vê alguém pode ser até um pregador, falando com muita raiva das pessoas que falham, aí você olha para Jesus. Jesus só falava com raiva do hipócrita e com o fariseu.
Era o tipo de gente que Jesus não tinha a menor paciência. Era o hipócrita e o fariseu. Mas o pecador tinha misericórdia, ele estendia a mão. Os pecadores ficaram à vontade. Todo mundo queria apedrejar o pecador e ele guardava, protegia. Jesus era outro patamar. Outro patamar. Amém? Não sei nem o que é isso, mas eu ouvi os jovens fazendo e estou aqui com... Mas acho que tem a ver com futebol, né? Mas deixa para lá, porque senão a gente vai entrar em outra questão aqui. O reino pode ficar mais visível se eu começar a falar sobre isso. Colossenses 1,15 diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Aí diz assim: as visíveis e as invisíveis. Olha aqui para mim. Existem coisas, irmãos, visíveis, e elas estão na mesma categoria das coisas invisíveis. E eu não vou viver a minha vida de reino com base nos meus sentimentos, nos meus sentidos. Porque eu sei que existem coisas visíveis, mas existem coisas invisíveis. E eu vou dizer para você, não é porque é invisível que não é real. Deus é invisível, mas Ele é real. E o reino que nós vivemos é esse reino. Invisível, mas real. Então, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu amo isso. E ele diz assim no verso 17: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Glória a Deus. Para que em todas as coisas ter a primazia. Verso 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Porque aprove a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude. Aí as pessoas... Nós estamos diante de todas as possibilidades de um reino real e invisível. E as pessoas querem fazer muita coisa. Mas, irmãos, se a gente quer viver a plenitude de Deus, a gente vai ter que se identificar com Cristo. Relacionamento com Ele. Presença. Jesus o centro de tudo. Por quê? Toda a plenitude está em Cristo. É por isso que você percebe na sua vida, você olha para a sua vida depois que você se envolveu com Jesus. Você melhorou em tudo. Até mais bonito ficou. Tô brincando, não. Não é? Olha o seu semblante. Cata umas fotos antes de Jesus. Olha, ficou todo mundo apavorado agora. A gente melhora, porque nele está toda a plenitude. As pessoas falam assim, quando a gente ensina sobre provisão e prosperidade. Você tem alguma coisa de prosperidade? Irmão, o evangelho é um evangelho da prosperidade, no sentido de que prosperidade, biblicamente falando, é você ter uma boa jornada. Diga para mim, irmãos, qual é o crente nascido de novo, filho de Deus, que quer ter uma vida frustrada? Deixa eu declarar sobre você, irmãos. Você está predestinado a ter uma boa jornada em Cristo Jesus. Não é? Mas por quê? Porque a gente sabe que a gente não vai viver por aquilo que a gente está vendo. Tem coisas no teu coração que você sabe que o seu dinheiro não compra e nem paga. Você sabe disso. Mas graças a Deus que o reino que a gente pertence não é físico. Vou dizer de novo. O reino que eu pertenço, meu irmão, não é físico. Ele é espiritual. Eu creio que coisas vão chegar sobre a nossa vida para a gente compreender esse reino espiritual. Ter uma visão de fé, independente de... Eu não vou me mover, irmãos, pelo saldo da minha conta corrente. Eu não vou me envolver por um possível sintoma que chega no meu corpo. Eu pertenço a um reino sobrenatural. E você é a mesma coisa. E funciona? Funciona. Fé sempre funciona. Fé sempre funciona. Fé sempre funciona. Você pode dizer comigo, fé sempre funciona. Fé sempre funciona.
Porque fé, irmãos, não é uma tentativa. Fé é uma convicção que chega pelo ouvir a palavra de Deus. Que o reino de Deus, sobrenatural, invisível, mas real, fique maior dentro do nosso coração. Por que você acha, eu vou encerrar com isso, que você vê nos Salmos, engrandecei ao Senhor. Eu sempre falei, mas como é que eu vou engrandecer? Porque quando você fala engrandecer ao Senhor, você vem com aquela expectativa de... É como se você fizesse Deus grande. Só que Deus não pode ser maior do que Ele é. Então, engrandecei ao Senhor. Não, irmãos, eu vou traduzir para você. Torne Deus grande cada dia para você. Porque, irmãos, a nossa vida vai ser limitada na concepção que a gente tem do poder de Deus na nossa vida. Limitada. Mas quando chega dentro de você essa visão de reino de Deus, você compreende identidade, você compreende propósito. Você compreende que você não é o que você pensa, você não é o que você sente, você é o que a Bíblia diz que você é e pronto. Amém? As coisas vão começar a dar mais certo, funcionar mais rápido. Porque antes de você levantar, eu vou te dizer uma coisa, você pode anotar isso. Nesses dias haverá uma compressão de coisas. Antecipação no sentido de Deus abreviando coisas por causa do tempo. Quem recebe isso aqui, gente? Você vai perceber Deus se movendo nesse sentido. Coisas serão abreviadas por causa do tempo. E a gente vai ter uma compreensão maior do reino de Deus. Ele é invisível, mas ele é real. É tão maravilhoso para mim, irmãos, pensar que tudo que foi criado que eu posso ver, foi criado do que eu não posso ver. Então, olha só que coisa interessante. Só para a gente encerrar, porque é importante demais. Se o que é criado, visível, foi feito do que é invisível, então existe uma matéria-prima, ó. Existe uma matéria-prima num reino invisível que faz com que coisas invisíveis se tornem reais. Não é isso? E eu não pensei sobre isso, foi o Espírito Santo mesmo. Não está anotado, mas chegou no meu coração. E eu vou dizer uma coisa, coisas vão destravar essa noite na vida de pessoas, amém? E a gente vai compreender mais essas coisas. Você podia ficar em pé? Eu queria que o louvor viesse aqui para a gente adorar o Senhor. Por favor. Deus é bom. Glória a Deus. A gente pode cantar Vitorioso És de novo? Ele é vitorioso, né? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos criar um ambiente de adoração aqui, amém, irmãos? A Bíblia fala que quando Deus libera uma palavra, essa palavra é acompanhada com sinais. Eu creio que Deus liberou uma palavra para a nossa vida, viu, irmãos? De compreensão do reino. A gente saber que a gente não é o que a gente se vê lá no espelho, né? Não, irmãos. Seres espirituais que foram alcançados por um reino sobrenatural. Esse reino, ele é um reino ilimitado, irmãos. Como Deus é ilimitado. E como o primeiro verso que a gente leu, que maravilha. Jesus ensinando para os discípulos, dizendo: quando vocês orarem, ore assim: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. E eu creio na nossa vida individualmente, como igreja, áreas de plenitude chegando. Quem pode crer junto comigo? Sabe, shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando. Uma vida de plenitude. Uma boa jornada nessa vida. Eu olho para o livro de João, irmãos, quando o apóstolo João... Chegou o tempo da gente ser confrontado com a palavra mesmo e aceitar. Quando João, o apóstolo, ele diz assim, na terceira epístola, o verso 2, só tem um capítulo, ele diz assim: amado, o meu desejo é que você vá bem em todas as coisas. Amém. Olha, e tenha saúde. Na revista atualizada diz: amado, faço votos por tua prosperidade e tua saúde, assim como bem vai a tua alma. Então é a vontade de Deus.
E a nossa vida tem um propósito. Mas vamos adorar ao Senhor e depois, eu quero que você nesse momento, você pense no que você ouviu, você alinhe o teu coração mesmo para deixar a revelação chegar na tua vida. Eu quero fazer isso na minha. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você, ou tenho alguma coisa que você não tem, porque eu estou aqui ministrando. Estamos dentro do mesmo barco, do meio de um propósito divino, um para ajudar o outro. Eu estou aqui ministrando para você, amanhã você está aqui ministrando para mim. E a gente vai avançando. Mas essa noite se abra para algo muito genuíno chegar na sua vida. Sobre o reino de Deus. E isso pode abrir a sua mente para coisas. Pode ter pessoas aqui com sonhos, sonhando coisas que Deus colocou. Mas o diabo pode estar sufocando você, dizendo: você não pode, você não vai. Aí você vem num culto desse e você compreende que não é assim que Deus trabalha. Você não vai ouvir o diabo, você vai ouvir Deus. Porque se Ele colocou um desejo dentro do teu coração, Ele é poderoso para cumprir isso aí. Amém? Vamos fazer uma aliança aqui. A gente vai adorar o Senhor crendo que muitas limitações da nossa mente vão cair por terra essa noite. E a gente vai poder enxergar coisas maiores ainda. Em nome de Jesus. Vamos adorá-lo então.